Bom, então nós vamos terminar o livro de Segundo Tessalonicenses. E como a gente tinha visto antes, nos primeiros capítulos, mas já faz tanto tempo, né? Porque aí depois veio É, Natal, veio Thanksgiving, é. Natal, Ano Novo, e a gente ficou sem ver, e a gente mudou o assunto durante o mês de dezembro. Uhum. Mas a historinha está lá, a historinha do apóstolo Paulo cuidando da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica estava passando por perseguições, como quase todas as igrejas da igreja do tempo de Paulo, da igreja primitiva, quase todos eles passaram por perseguição. Depois de entregarem a sua vida a Jesus, e Paulo começou as igrejas, existia oposição, né? Agora, outra coisa importante que muitas delas tinham também era falsos mestres, o que Paulo sempre falava e falava, toma cuidado, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos professores, eles estão trazendo mensagens diferentes da que eu ensinei, do evangelho puro, né? E eu queria que Paulo tivesse sido eternizado em pessoa, né? Que ele não tivesse morrido para que ele continuasse puxando a orelha de muita gente hoje em dia, que acaba com o evangelho falando abobrinha. Mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia que nos ensina, né? E às vezes me surpreende de escutar pastores pregando ou agindo de maneira tão contrária, eu falo, gente, a pessoa estudou teologia, como é que não conhece o que que a Bíblia está falando sobre esse assunto, né? Então, hoje a gente está no final de segundo Tessalonicenses, e um dos problemas nessa igreja era que eles estavam esperando a vinda de Jesus, e alguns tinham falado para eles que Jesus já tinha vindo, outros estavam colocando datas para que isso acontecesse. Então, Paulo, no versículo anterior, no capítulo anterior, no capítulo 2, Paulo falou para eles assim: lá no capítulo 2, versículo 3: ninguém de modo nenhum os engane, porque a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou que seja objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele falou, gente, como Jesus lá em Mateus falou, observem os eventos, observem os acontecimentos. Vocês são muito inteligentes para olhar para o céu e saber que vai chover. Você olha para uma plantinha, vê os botãozinhos, já sabe que a fruta vai chegar daqui a um tempo. Como que vocês tem que para fazer isso também com relação à vinda de Jesus, né? Observar os acontecimentos, não é colocar data. Ninguém deve colocar data. Como eu já falei aqui, eu não sei exatamente onde está na Bíblia, depois do dia eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Nem Jesus sabe o dia, só Deus. Nenhum anjo sabe o dia. E como é que essas pessoas aqui na Terra ficam querendo inventar dia para Jesus voltar? Né? Foi na virada do ano 2000, depois foi não sei aonde, foi não sei quando. Ninguém sabe. Vai chegar o dia certo. Eu fico pensando assim, vai ser que nem o dia que Deus falou com Jesus, está na hora. Está na hora de ir lá e executar o plano da salvação. Né? Jesus estava lá no céu, ele era o rei, filho de Deus, sentado lá no trono. E Deus falou: vamos, nosso plano vai começar agora. Está na hora de você ir. E Jesus veio como o bebezinho que nós acabamos de celebrar, né? Fez a missão, cumpriu a missão dele. Agora ele está lá no céu e vai ter o dia que Deus vai falar: vai, meu filho, vai buscar meu povo. Chega, já dei todo o tempo que eles precisavam, já esperei, já fui paciente, ensinei o caminho. Agora vai trazer os que escutaram. Vai buscar os que estão preparados para vir para a eternidade, para participar conosco no banquete, na mesa do banquete celestial, né? Então, aí Jesus vai vir, como a gente vai ver muito mais em Apocalipse, né? Mas Paulo falou isso também.
vai descer nas nuvens, tocar a trombeta, os mortos vão primeiro, depois os que forem salvos em Cristo vão acompanhar, né? Então, isso é para quem ainda está vivo, vai subir. Quem já morreu, vai subir primeiro. Não quer dizer que essas pessoas não estejam já gozando da eternidade, mas o corpo glorificado, né? A gente vai ter um corpo novo no céu, né? Eu acho a Bíblia fala disso, porque Jesus, quando ressuscitou, lembra que as pessoas não reconheceram ele muito imediatamente? Os discípulos caminhando em Emaús, ele veio com o corpo glorificado. Não tinha mais, ele tinha a cicatriz nas mãos que ele mostrou para o discípulo, né? Para o Tomás. Mas ele não tinha as feridas, ele tinha acabado de ressuscitar. Ele não estava todo machucado, o corpo dele estava glorificado. E eu acho que aquelas cicatrizes, né, foram a marca do amor, né? Na Bíblia não fala que tinha mais cicatriz no corpo inteiro, fala da cicatriz nas mãos, né? Então, Paulo queria que essa igreja se fortalecesse na palavra de Deus, né? Sabendo e conhecendo, como eu falo aqui toda semana, a gente só vai saber o que é bobrinha, quem está ensinando besteira, se a gente conhecer a verdade, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo é claramente sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, aqui, o Paulo vai começar o capítulo de hoje pedindo oração. Vocês já observaram, nesse tempo todo que nós estamos estudando Paulo, né, as suas cartas, a sua história, o seu sofrimento, a maneira com que ele se dedicou, que ele obedeceu. Vocês já observaram que raramente ele pede oração para ele, para que ele seja liberto da cadeia, ou para que ele não seja preso, ou para que eles não açoitem ele. Raramente, quase sempre, ele pede orações para que ele tenha oportunidade de proclamar o evangelho, para que ele tenha oportunidade de levar a mensagem da salvação, para que Deus abra portas para ele no lugar onde ainda não tem. Olha só, diferente da gente, né? A gente começa com uma coisinha, a gente já, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, me livra disso, eu não quero mais. Não, em toda aprovação tem uma lição que a gente precisa aprender, né? Tem alguma coisa que Deus quer nos ensinar para a gente poder avançar para o próximo nível. E aqui não foi diferente. Olha como ele diz aqui no capítulo 3, ó, no segundo Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ele estava na cadeia, tá? Para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, ele queria que Deus protegesse as pessoas que estavam se convertendo dessas pessoas mas, né? Porque não é todo mundo que vai aceitar. Eu, no domingo, naquela mensagem que eu mandei para vocês, é, eu falei que Deus não manda gente para o inferno. As pessoas vão porque escolhem, não querem obedecer, não querem seguir o caminho, né? Então, a maldade do coração do homem, depois que a gente chegar em Apocalipse e dar uma estudadinha, vocês vão ver que diante de tudo que estava acontecendo, ainda tinha gente que queria rejeitar Deus, rejeitar o Evangelho, rejeitar Jesus. Então, a escolha é de cada um, né? Todos nós temos diante de nós a vida e a morte. Lá no Velho Testamento, até li hoje, Moisés e Josué falando: está posta diante de vocês hoje a vida e a morte. Escolhe a vida para que vocês vivam. Mas para escolher a vida, eles teriam que escolher uma vida de comunhão com Deus, uma vida diária, né, de relacionamento, de obediência a Deus, né? Então, aí fala: todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará
do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ensinamos, como também continuarão a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, Paulo, nesse capítulo, e em todo o livro de 2 Tessalonicenses, primeiro e segundo, os ensinamentos dele era que as pessoas estivessem voltadas para Cristo, em obediência e disciplina, né? Porque a gente precisa ter disciplina para seguir alguma coisa, né? Porque vai ter. Eu estou agora com o JT numa fase de eu acho que Deus está dando uma sacudida e eu estou feliz. É ruim de ver ele sofrer, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa, né? E ontem, quando eu conversei com ele, eu falei: meu filho, eu posso até estar parecendo que eu sou má, mas eu não quero que Deus responda às suas orações até que o seu coração esteja no lugar certo com Deus, até que Deus seja para você mais importante do que um trabalho melhor, do que uma namorada, do que uma música que você gosta. Quando essas coisas estiverem alinhadas, né? Porque se você não tiver com o coração no lugar certo, você vai voltar a cair nesse buraco toda hora. Quando alguma coisa não for bem, vai de novo entrar na depressão, né? Então, a única maneira da gente se livrar disso é num relacionamento constante. E Deus conhece o coração, né? Às vezes a gente pensa que a gente está, né? Faz uma oração, tá bom, Senhor, mas o coração não está ali. Deus está interessado no nosso coração, não nas nossas palavras, não no que a gente faz do lado de fora para impressionar as pessoas. Não. A única pessoa que nós devíamos querer impressionar é a Deus, e Ele já sabe as nossas podridões todas. E Ele nos ama ainda assim. O amor dele é perfeito, né? Isso que a gente não entende, porque esse amor é tão diferente do nosso, da nossa maneira de amar, né? A gente tem condições, a gente decepciona e depois dá raiva. Deus não, Ele ama, independente de como eu reaciono. E ele vai estar sempre de braços abertos para nos receber. Paulo esclarece a preocupação desses irmãos de Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor, né? Ele deixou claro no capítulo anterior, e ele exorta esses irmãos contra essas informações falsas, né? Deixa isso, não muda de ideia. Eu deixei claro com vocês tudo que é necessário, as coisas o processo que tudo vai acontecer. Só Jesus tem a resposta, só Ele tem a solução, né? Então aqui o propósito dele nesse capítulo é ensinar esses irmãos a responsabilidade, disciplina, perseverança e discernimento, né? É viver uma vida cristã envolve essas coisas, a nossa responsabilidade para com Deus, a disciplina em obedecer, a perseverança em não desistir diante das dificuldades e dos ataques do inimigo, e o discernimento para distinguir entre a voz do inimigo e a voz de Deus, né? A gente precisa ter perseverança. Eu tenho falado com o JT que o inimigo vai tentar parar ele. O inimigo vai tentar desencorajar, vai tentar manter ele no buraco, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a vida que ele nos oferece. Então, para resistir, como que Jesus venceu Satanás? Com a palavra, né? E Satanás conhecia a palavra, ele falou: está escrito. Mas Jesus veio e falou: mas também está escrito, né? Então foi uma guerra de palavras. Mas que se Jesus tivesse se rendido, hoje a gente não teria a nossa esperança da eternidade, da salvação, né?
Os temas principais desse capítulo é a fidelidade de Deus, a responsabilidade cristã, disciplina com amor, a gente vai ver mais na frente aqui daqui a pouco, e a perseverança no bem. Então, Paulo pediu: orem por mim, como eu tenho orado por você. Paulo, às vezes, pedia às outras igrejas que orassem uns pelos outros, e essas cartas que ele escrevia, depois que a igreja lia, elas eram passadas para igreja, para outras igrejas. Por quê? Porque o problema de cada uma quase que se cruzavam. Porque eles estavam todos passando pelo mesmo tipo de opressão, de dificuldade, de engano, muitas vezes, né? Então, Paulo afirma que Deus é fiel e ele vai proteger, ele vai guardar as pessoas do inimigo quando a gente está firmado e alicerçado nele, né? Então ele fala: nós também temos confiança em vós no Senhor de que não só estáis praticando as coisas que os ensinamos, como também continuam a fazê-las, né? Então eles guardaram e continuam fazendo. Mas, de vez em quando, dava uma balançada com uma teoria nova que vinha sendo apresentada, né? Então, Paulo, aqui, ele encoraja os irmãos a orarem, não só por ele, para que as portas sejam abertas, mas por eles também, né? E a fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade humana, gente. A gente não pode esquecer disso. É tão engraçado porque às vezes a gente quer colocar Deus na nossa caixinha, né? Que a gente acha que Deus reaciona do jeito que eu reaciono, né? Então, às vezes eu faço alguma coisa que eu sei que desagradou a Deus, aí eu fico, o JT mesmo, ele chorava às vezes, sentindo uma culpa, uma tristeza pelo tempo perdido, né? Eu falei, meu filho, você não chegou onde você está hoje de um dia para o outro. Foi um processo longo. Não vai ser de um dia para o outro que a sua vida vai mudar. Vai ter um processo, vai ser doloroso, né? Você vai ter que refazer, né? Renovar a sua mente. Mas eu perdi tempo. Eu falei, não, Deus, a Bíblia diz que Deus restaura os anos que o diabo tomou. E você ainda tem 50 anos, pelo menos, pela frente, para refazer o seu tempinho perdido. Então, o diabo, o que que ele faz? Ele te incita a pecar, e quando você se rende e peca, ele vem e te acusa. Então, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer oprimir e pressionar as pessoas. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? A nossa fé se fortalece à medida que estamos mais próximos de Deus e podemos confiar mais nele do que nas circunstâncias à nossa volta. Gente, nós precisamos saber que Deus tem controle das situações. Às vezes me surpreende, às vezes eu fico assustada, eu não gosto, eu fico triste, mas Deus tem controle. Foi Deus que permitiu? O homem permite que o inimigo entre e tome conta da situação. O livre-arbítrio não vai fazer o homem parar de seguir o inimigo. O livre-arbítrio é aquele que aquela vozinha pequenininha dentro da cabeça vai falar e a pessoa vai escutar, né? A pessoa vai responder: não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar o inimigo entrar na minha família e destruir a minha família, porque a minha família está instituída no lar em nome de Jesus, né? Mas o inimigo tem poder de transformar as mentes das pessoas. Mas o que que pode acontecer? Deus transformar essa maldição em bênção. Deus vai transformar aquela coisa que está doendo no nosso coração, aquela coisa que está machucando, que a gente está vendo que é triste. Deus pode transformar em bênção. Então, durante o processo, ore, Deus, o que eu tenho que aprender nessa lição? Falei com o JT, falei, meu filho,
Se você não aprendeu o que Deus está querendo te ensinar agora, e quando as coisas começarem a melhorar, você for esquecer de Deus e vai de novo para a sua rotina, você vai cair em outro buraco. Né? Então, eu falei, mais rápido que você aprender, mais rápido você vai sair daqui. Então, pede para Deus te ensinar, né? Mas Deus pode cuidar do nosso coração enquanto a gente está passando pelo vale. Né? A Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Deus está comigo. Ele está comigo, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas tribulações, né? A fé só pode ser testada através das adversidades. A gente não vai saber se a gente tem fé, se a gente confia em Deus, se a gente nunca passar por um probleminha, por uma dificuldade, por uma luta difícil. Quanto mais difícil for o desafio, mais a nossa fé vai ser testada e mais, como é que fala? Não, mais feliz a gente vai sair do outro lado. No momento dói, no momento é difícil, mas do outro lado, quando você olhar para trás, você vai ver a cada passo como Deus esteve do seu lado. E quando você não podia mais andar, Ele te carregou. Né? Eu falei domingo na igreja, eu falei, gente, não é que se você ainda não passou por uma dificuldade, espera porque vai chegar. Ninguém passa nesse mundo feliz o tempo todo. Sempre vai haver desafios. Sempre. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás está solto por aí. Ele tem controle, ele tem domínio. Ele está na coleira. Deus dá a corda para ele até um certo lugar, né? Mas ele está solto. Ele está aterrorizando, ele está fazendo confusão, né? Nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus. Só ela nos alimenta, satisfaz a nossa sede, a nossa fome espiritual, e ela nos anima, nos encoraja, nos dá a certeza que nós estamos sozinhos. Por isso, nós precisamos de estar lado a lado com Deus, com a sua palavra. Paulo, aqui nesse capítulo, agora ele vai já passar por um lado mais prático. Quando ele, no versículo de 6 para frente, parece que com esse negócio da vinda de Jesus, e que vem, que não vem, que vai chegando agora, que já veio, muita gente falou assim: ah, então já que ele vem, eu não quero mais trabalhar, né? Vou ficar aqui esperando. Aí cruzava os braços e ficava lá, numa boa. Aí Paulo, eu gosto mais de Paulo, gente, ele não deixa nada passar. Olha o que ele fala aqui. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de ninguém. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando eu ainda estava convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, sai daí, preguiçoso, né? Vai trabalhar. E Paulo, além de pregar o evangelho, além de viajar, ele não era pesado. O que ele fazia? Ele consertava tendas, né? No tempo livre, para ter o seu sustento, para não exigir.
Não que ele falou, não que eu não tivesse direito de pedir a ajuda de vocês, mas eu não quis ser pesado. E outra coisa, gente, que a gente vê muito, Paulo como Jesus, ele queria ser um exemplo de humildade, um exemplo de serviço, né? Jesus, enquanto viveu aqui, ele não viveu só pregando, só ensinando, não, ele viveu com a vida dele. Ele falou muitas vezes caladinho, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, né? Os ensinos de Jesus são preciosíssimos. Na igreja a gente está estudando o livro de Mateus, as bem-aventuranças, e assim, é maravilhoso tudo aquilo, né? O que tem ali dentro de ensino para a nossa vida do dia a dia, para a vida prática, né? Mas Jesus viveu o que ele estava falando, né? Não é como muitos aí que a gente vê hoje em dia que fala e vira as costas e não, né, da boca para fora. Não está vivendo, não está sendo um exemplo, né? Então Paulo fala: eu quero que vocês vivam como eu ensinei, né? É coragem, né? Mas ele realmente tinha autoridade para falar isso, né? Alguns irmãos deixaram de trabalhar porque, como eu disse, estava esperando Jesus voltar, né? Então, vou ficar esperando. Para quê que eu vou trabalhar? Não preciso de dinheiro, né? Vou me dar, a igreja me dá comida, os irmãos aí me sustenta. Esperar a volta de Cristo não é desculpa para irresponsabilidade. Vocês devem lembrar, né? Várias vezes a gente viu casos de seitas, né, que se reuniram, levavam o povo tudo para um lugar deserto e ficava aí esperando ou fazendo a lavagem cerebral nas pessoas. Gente, não. Se vocês verem uma coisa dessa, foge. Não se deixe enrolar um negócio desse, né? É gostoso fazer um retiro com a igreja, vai, faz um retiro fim de semana, volta para casa, vão botar em prática. Mas tudo que é contra as leis regulares, contra. Hoje em dia o povo não quer mais saber de justiça, de lei, né? Falou de autoridade, todo mundo já quer revoltar contra, né? O trabalho dignifica e glorifica a Deus. Então, esses irmãos que estavam fazendo essas coisas aqui que Paulo está repreendendo, né? Eles estavam causando desordem na igreja. Então, Paulo vai falar: afastem deles, né? E às vezes a gente vê na Bíblia, Paulo e acho que João falou também, para a gente não é entrar com julgo desigual ou não se associar com pessoas que fazem isso ou aquilo. A maioria das vezes é com pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, mas que estão agindo totalmente diferente dos princípios da igreja, porque nós somos chamados a influenciar o mundo. Então, se são pessoas que não são do nosso, no nosso meio, nós temos que ir lá, nós temos que levar a mensagem para essas pessoas, né? Não para viver como elas, mas para levar a mensagem. Agora, esses que se dizem irmãos, que estão andando com a gente todo dia, que está vindo na igreja, mas que estão tentando desorientar ou mudar o rumo das coisas, desses nós precisamos nos afastar. Essas pessoas são perigosas. A gente precisa discernimento da palavra de Deus para reconhecer. No domingo, na lição que eu dei, falava sobre os frutos, né? Jesus falou que não pode uma árvore boa dar fruto mau, nem uma árvore má dar fruto bom. A gente vai ser conhecida pelos frutos, né? Então, quais são os frutos que estão saindo de mim, né? São frutos bons, são frutos doces, agradáveis, que dá prazer às pessoas, ou são frutos que as pessoas estão reprovando e não quero ficar perto daquela pessoa, não, porque é uma chatura do jeito que fala, sabe? Então, nós precisamos ter cuidado com o fruto que nós estamos produzindo, né? É, esses irmãos, né? Paulo diz aqui, ó, cada um trabalhe e que quem não trabalha não come. Achei engraçado, né? Minha avó falava isso quando a gente não queria ajudar em casa e era menina. Ela falou: quem não trabalha não come, então não vai ter almoço para vocês.
Então, a gente precisa participar, né? Eu não sei muito bem como era o encontro deles, né? Eu sei que por muito tempo eles encontravam em casas na igreja primitiva, não tinham templos, né? Então, precisava da ajuda. A pessoa que estava recebendo, né? Precisava de pessoas que vinham e ajudavam a arrumar. Hoje em dia eu vejo aqui em Houston é muito comum, como uma igreja nova está criando uma sede, por exemplo, em Keire, uma igreja que tem lá num lugar e vem para Keire. Aí, às vezes, eles alugam uma escola. No domingo de manhã, eles precisam fazer todo o setup. Tem que trazer cadeira, tem que trazer mesa, tem que trazer o som, tem que trazer tudo e colocar lá. Então, precisa de pessoas voluntariando para fazer esse tipo de trabalho, né? Servindo a Deus. Né? O serviço é importante. Paulo, como Jesus, sabia que a sua pregação deveria ser acompanhada de exemplo. Exemplo no viver diário, não só dentro da igreja, mas na sua caminhada. E, inclusive, lá na cadeia. Ele queria representar Jesus, até entre as cadeias, entre as agressões, às vezes sem comida. Paulo trabalhou porque ele não queria ser pesado à igreja. Uma vida espiritual não exclui responsabilidade. Pelo contrário, ela aceita a responsabilidade. Trabalho é parte do testemunho cristão. E outra coisa importante que Paulo quer que as pessoas façam aqui, que corrijam essas pessoas. Mas essa correção tem que ser feita em amor. E aí nós vamos continuar a leitura aqui no versículo 13, olha o que que ele fala. E vós, irmãos, não cansais de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra por essa epístola, notai-o, fala com ele, vai lá, chama atenção. Não associeis com essa pessoa se ela não quiser escutar, para que ele fique envergonhado. Então, ele está pensando aqui que se a pessoa está fazendo uma coisa inconsciente, você fala para ela não quer escutar, então você deixa ela de lado ali um pouquinho. De repente, a pessoa vai sentir, né? E vai reconhecer e vai mudar a sua maneira de ser. Todavia, não o considereis por inimigo. Não, eu não vou ficar com raiva e vou falar que aquela pessoa é meu inimigo. Não. A gente vai corrigir em amor. A Bíblia fala muito disso, de corrigir em amor, em privado, não é botar a pessoa a passar vergonha na frente de todo mundo. Não, chama num cantinho, né? Conversa, mostra na palavra o que está acontecendo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, aqui ele já está chegando no finalzinho, né? Então, os ensinamentos principais que eu tirei desse capítulo curtinho de hoje, não cansarmos de fazer o bem, né? Advertir as pessoas que estão no erro. E normalmente quem vai fazer isso são os líderes, né? São os pastores ou as pessoas na liderança da igreja, né? Eu acho assim, o meu papel, se é uma amiga minha, alguma pessoa íntima, posso até chegar a falar, mas meu papel maior é orar, sabe? Orar para Deus tocar no coração daquela pessoa, né? Orar para Deus transformar a mente e o coração da pessoa. O objetivo da correção é restauração e não humilhação, né? É restaurar, é mudar o comportamento. Corrigir em amor é uma bênção grande, né? A gente ter aquela compaixão. A Bíblia ensina para a gente a ter compaixão. Nós temos a missão de tirar o povo do inferno, né? Ir lá buscar. Por que que a gente prega o evangelho? Por que que a gente sai pela rua? Por que que a gente... Eu lembro quando eu era adolescente, a gente ia lá para as praças lá de Belo Horizonte, na Praça 7, na Praça da Liberdade, cantava, chamava as pessoas para escutarem o evangelho,
né, para escutar a palavra de Deus. A gente, às vezes, alguém que ficava ali em volta, que vinha chegando, a gente ia conversar com cada um individualmente, porque o meu trabalho como cristã é tirar o povo do inferno. Eu quero que o máximo de pessoas recebam a salvação, né? Porque esse é um dom de Deus, é um presente, né? É, como seguidores de Jesus, nós devemos não ignorar o pecado, não tratar as pessoas como inimigos, nem as que estão dentro, nem as que estão fora, né? Somos todos criaturas de Deus, né? Os que estão na família de Cristo, filhos de Deus, mais ainda, Jesus já falava, não vejo Jesus, não, Paulo, tratar primeiro melhor os da família cristã, depois vai atender aqueles que são de fora, vai tentar converter essas pessoas. O equilíbrio cristão consiste na verdade em amor. E uma coisa interessante, quando você fala a verdade sem amor, sem compaixão, ela gera dureza, né? Fica aquele coração duro, já bloqueia na hora. Quando a verdade é dita em amor, ela gera passividade, quebrantamento, né? Arrependimento. Então vamos pedir para Deus colocar amor nas nossas palavras, colocar discernimento no nosso coração. Paulo termina essa carta dizendo que foi ele mesmo que assinou, né? Nem sempre ele escreveu todas as cartas, mas ele disse: a saudação é de próprio punho, Paulo. Então, pelo menos ele assinou, né? Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ele sempre terminava com isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria confirmar a autenticidade dessa carta, que ela não foi escrita por um falso mestre com uma doutrina falsa. Era ele mesmo, aquele que tinha levado a mensagem para eles primeiro. Jesus é o Senhor da paz. A paz verdadeira só pode ser encontrada em Jesus. E a graça de Jesus sustenta a igreja de Cristo, né? A graça, a misericórdia, o perdão, o amor é o que sustenta. Gente, quantos anos, né? A igreja tem sido tão combatida, tão assim criticada, mas está firme. A igreja de Cristo não vai ser destruída. Nós precisamos, nós somos a igreja de Cristo, né? Não é um prédio, não é uma denominação. Nós, os que cremos em Jesus, formamos parte dessa igreja. E as armas de Satanás, as armas do inferno, não vão prevalecer contra ela. Não vão, de jeito nenhum. A fé genuína, ela ora, ela trabalha, ela persevera, ela vive em disciplina e ela aguarda com alegria e responsabilidade a volta de Cristo. Como é a minha vida cristã? Eu oro pela expansão da palavra, eu oro para que a palavra de Deus seja levada, eu faço alguma coisa para que isso aconteça, eu estou compartilhando essa palavra com as pessoas à minha volta. Uma coisa que eu falei no domingo, Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, falou que existem dois caminhos para chegar à eternidade, para chegar a Ele. Um é largo e o outro é estreito. O caminho largo, fácil, né? É daquelas pessoas que simpatizam, né? Ah, eu acredito em Deus, mas não mergulham, não absorvem, não quer um relacionamento, não quer um comprometimento, né? O caminho estreito, ele é pedregoso, tem buraco, é difícil, a gente tropeça, às vezes cai, tem um raminho que arranha a gente.
mas é um caminho que a gente não vai estar sozinho. É um caminho de determinação, de perseverança, de fé, de certeza que esse caminho está feio, está difícil, mas eu sei para onde que eu estou indo, né? O caminho largo quer curtir o momento, quer coisas boas enquanto tá no caminho, que é um caminho de festa, cheio de lantejoulas, de luzes. Ninguém quer, ou ninguém, eu quero. As pessoas que não têm consciência desses caminhos, né, não vão escolher o caminho difícil. Mas saiba que nesse caminho apertado que Jesus oferece, a segurança da vida eterna, a, a, a certeza de vencer as tentações, porque a gente está agarrado nele. A gente sabe que ele está, a nossa mão está tá agarradinha na mão dele, né? Então vamos escolher o caminhozinho apertado. O caminhozinho apertado é o caminho da vida, caminho de compromisso, de obediência. Obediência à palavra de Deus. Minha fé me torna mais comprometido ou mais acomodado, né? Então, qual a reação da minha fé? Ah, eu já estou com certeza da salvação, posso ficar aqui tranquilo, não tem que fazer nada, não. Não, eu tenho certeza da salvação e eu quero levar mais pessoas comigo. Não quero que fique ninguém para trás, né? E a última perguntinha, eu sei corrigir com amor, né? Até em casa, os filhos, a família, né? Eu sei que esse ano começou super bem, assim, né? Eu acho que é bom em todos os sentidos, mas o Jim estava muito rabugento o ano passado, muito rabugento. E, e eu falei, gente, mas será que vai ficar um velho chato desse jeito? Não vou dar conta. Aí, quase antes do ano novo, um dia a gente estava conversando, falei, Jim, queria te pedir duas coisas para o ano novo. Duas resoluções que eu queria te pedir que você fizesse. Primeiro, que você, todas as manhãs. Aí ele estava reclamando muito do trabalho dele. Falei, eu queria que você, antes de começar o seu dia, antes de você abrir qualquer e-mail, lê a Bíblia e agradece a Deus. Agradece a Deus esse trabalho que você tem, que está dando para a gente um pouquinho mais de liberdade, de gastar um dinheirinho a mais. Ah, não, mas a gente está precisando muito sem esse trabalho, eu não sei como é que a gente ia estar. Então, eu falei, melhor ainda, tem mais ainda é, razão para ser agradecido, né? E então, assim, lê a Bíblia e seja agradecida. Comece o seu dia com agradecimento, com uma oração de agradecimento. Seu coração vai transformar, você vai ver as coisas de uma maneira diferente. Os problemas não vão sair daí, mas a maneira que você vai focar vai ser diferente. E aí, com tudo que estava acontecendo com o JT, né? De repente, gente, eu estou sentindo a diferença tão grande nele, sabe? Não está mais rabugento. Ele era rabugento com propaganda de televisão. Falei, gente, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Repetia a mesma chatura. Assim, mas mudou tanto. E aí, um dia eu cheguei lá para fazer uma pergunta para ele. Aí ele tá assim, tô lendo a minha Bíblia. Eu falei, ai, que coisa boa, que Deus abençoe. Então, assim, sabe, eu acho que a maneira que eu falei para ele não foi com raiva ou corrigindo, foi com amor, com doçura. Eu, assim, realmente interessada que ele tivesse numa posição melhor, sabe? Então, assim, eu tô tão feliz. Até falei para ele, falei, não, mas você tá bom demais, mudou demais, coisa boa. Então, assim, gente, nós somos chamados a viver esse evangelho no dia a dia, sabe? Não fica com medo, não fica com vergonha. Deus pode estar querendo te usar na vida de alguém. Imagina se uma pessoa que está na sua vida está precisando de você e você decide não escutar essa voz de Deus ou ficar com vergonha, né? Então, assim, vamos pedir a Deus, Deus, coloca no meu coração as pessoas que o Senhor quer que eu alcance, ou que eu toque com o teu amor, né, com a tua piedade.
Então é isso que eu queria desafiar vocês essa semana. Vamos ser responsáveis, determinados, né, em levar essa mensagem do Evangelho. E vamos esperar com alegria a volta de Jesus. A gente precisa ter alegria, porque a única coisa boa que está saindo desse mundo hoje em dia é saber que isso não é o fim, né? Que tem coisa melhor vindo, né? Que Deus abençoe vocês, que seja uma semana linda, abençoada, cheia de grandes testemunhos para cada uma de nós. Amém.